uma sombra grande embaixo. Minha gente, eu estou aqui nessa véspera de eleição para conversar com vocês. Conversar sobre as minhas convicções e sobre as minhas perplexidades. E fazer recomendações em cima da minha experiência. Nós estamos numa situação horrível. Muita gente votou no Bolsonaro. Votou no Lula, votou no Collor. E quando eu fui candidato aqui, que me elegi 3 vezes governador e me elegi prefeito em Curitiba, votaram em mim também, são os mesmos eleitores. Então, eles votaram em cima de convicções. Eu, quando fui prefeito, fui considerado o melhor prefeito do Brasil e, posteriormente, me elegi 3 vezes governador, 2 vezes senador, até esse desastre eleitoral da minha reeleição ao Senado, que acabou elegendo discípulos do Bolsonaro. E no governo do estado, o Ratinho. O Ratinho tem me causado tristezas e desgostos monumentais. A gente sabe que hoje, nesta era moderna de avanço tecnológico, o estado que tiver uma internet ao alcance da população, a preços módicos, será um estado mais avançado que os outros. E nós tínhamos aqui no Brasil, não fui eu que criei, mas eu investi, eu melhorei, a Copel Telecom. A Copel Telecom me possibilitou levar a internet de banda larga para as escolas estaduais, em todo o estado do Paraná. E ela atingia os municípios, os centros de arrecadação, e eu tinha uma facilidade enorme para conduzir a administração, porque no fim da tarde eu sentava com o Heron Arzua, que era o meu secretário das Finanças, da Fazenda, e nós sabíamos exatamente o que o Estado tinha arrecadado, o que nos dava uma perspectiva de saber aonde podíamos investir mais, aonde devíamos segurar o investimento, nos dava o Estado nas mãos. O Rato vendeu a Copel para o grupo do Tanuri, o grupo Bordeaux. É uma verdadeira loucura o que estão fazendo. Venderam para pôr a mão em dinheiro quente, dinheiro imediato, e conseguir com esse dinheiro fazer as barbaridades que os governos despreparados, neoliberais, sem preocupação com o povo, fazem, negócios de toda a natureza. Agora temos uma eleição municipal. Minha gente, como é que alguém pode votar num candidato a prefeito que não participa de nenhum debate, que foge, diante da dificuldade de comunicação que nós temos hoje, com a pandemia, com tudo mais, de qualquer discussão política? Eu, pessoalmente, por exemplo, na cidade de Curitiba, eu não recomendaria o voto num candidato a prefeito que sustentou o contrato dos transportes coletivos. Contrato esse mal feito, que foi considerado pelo Ministério Público e o Tribunal de Contas ilegal, criminoso. Os advogados que redigiram esse contrato foram presos. Eles fizeram a mesma coisa em Ponta Grossa, em Guarapuava, no Rio de Janeiro e em Brasília. Chegaram a ser presos. Todo mundo sabe que isso é uma patifaria, mas foi mantido pelo atual prefeito. E eu não vou fazer acusações tolas, pessoais, ao prefeito atual de Curitiba, mas eu faço a crítica dentro dos compromissos que ele assumiu da manutenção do contrato, e mais do que a manutenção do contrato, a doação de 120 ou 200 milhões para os concessionários desse contrato que foi considerado pelo Ministério Público criminoso e que viabilizou a prisão das pessoas que o redigiram e sustentaram juridicamente. É incrível isso. E manteve ainda a privatização da internet da prefeitura. A prefeitura precisa ter internet na mão para poder comandar o município e saber a quantas anda a arrecadação e tudo mais. É um crime manter a internet privatizada, mas ela foi mantida pelo atual prefeito. Então eu recomendaria um voto contra os que mantêm o contrato ilegal e imoral de transporte coletivo e o voto contra os que mantêm a internet privatizada. Não vou cair no chão da política rasteira de fazer acusações pessoais a prefeito. Isso é ridículo. Se o prefeito bebe mais ou não bebe, se ele prefere cerveja ou toma vinho, ou prefere leite e água filtrada. Não é por aí. A prefeitura está comprometida. Eu não vou dizer que o prefeito de Curitiba é incapaz. Não é incapaz. Mas ele tem compromissos que não são os compromissos que a gente precisa nesse momento. E fica sob suspeição o fato de ter herdado as administrações dos Richas, do Beto e dos outros, e não mexido em rigorosamente nada.
e fugindo de debates. Então, no município de vocês, não precisa ser exatamente de Curitiba, candidatos a prefeito e a reeleição que não falam, que se utilizam da máquina municipal, da máquina estadual e fogem do confronto não devem ser considerados. E vocês que votaram no Bolsonaro dessa vez, que eu insisto, os mesmos que elegeram o Collor, o Fernando Henrique, que elegeram o Lula, são as mesmas pessoas, devem perceber que foram iludidos nesse processo. Recentemente, com a eleição do Biden nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que era ligado por um amor estranho ao Donald Trump, diz no seu programa de internet que ele iria enfrentar o Biden primeiro com saliva e depois com pólvora. Minha gente, ele é presidente da República. Ele não pode dizer uma asneira dessa. E eu não recomendo mais uma oposição cerrada ao Bolsonaro. Bolsonaro precisa de carinho, de amor e de internamento imediato no manicômio judiciário. Me perdoem a franqueza, o Brasil não vai bem. Nós saímos da condição de 7ª potência do mundo e hoje somos a 14ª na economia. A economia está sendo destruída com essa política liberal do Guedes e essa tentativa absurda de vender empresas públicas a preço de fim de feira, empresas estratégicas. O petróleo é estatal, numa proporção de 80% do que é extraído no mundo, nós estamos entregando tudo. Nós estamos parando o refino brasileiro para comprar petróleo brasileiro refinado nos Estados Unidos a preços internacionais. E a gasolina está lá nas alturas. Então, minha gente, vamos tomar cuidado. Nós temos que mudar isso no Brasil. E o sistema de mudança democrática é o processo eleitoral. Ou impeachment do Bolsonaro. Mas não acredito nesse Congresso Nacional. O Congresso Nacional votou no Senado a independência do Banco Central, entregando o governo brasileiro aos banqueiros, aos rentistas e aos milionários. Isso é uma vergonha completa e absoluta, mas foi o que o Senado fez com quase 60 votos. É uma loucura isso. E ainda, partidos de oposição propuseram uma conta vinculada voluntária dos bancos do sistema financeiro no Banco Central. Num fim de tarde, uma sobra de caixa do banco de uma financeira, com um toque no computador, é aplicada numa conta do Banco Central, passa a render juros como um overnight. Ou seja, os rentistas e os banqueiros não terão mais prejuízo algum. Mas não há dinheiro investido em indústrias, em fábricas que gerem empregos, que garantam salários e uma vida melhor para a população. Vamos tomar cuidado. Eu aconselharia a vocês a procurarem candidatos que se oponham a isso tudo. De que partido? Não sei. Vejam a história do candidato, o comportamento deles na vida, como é que se situaram. Não, vocês não podem votar no cara que diz: eu sou o Zé da Linguiça e quero ser vereador do meu município. Isso é ridículo. Nós temos candidatos sérios e experientes nisso e temos que exercitar o voto com responsabilidade. É a recomendação que eu faço aos meus amigos. Vamos com cuidado nesse processo. Vamos superar esse período de Guedes, de Bolsonaro, do Brasil caindo no ranking das nações mais industrializadas, mais importantes do mundo, de 7ª potência para 14ª num período curtíssimo. Desemprego, o coronavírus está chegando ao redor da gente. Dizem que está melhorando, mas vocês sabem, como eu sei, que amigos próximos estão morrendo, companheiros de faculdade, amigos que conviveram conosco desaparecem e o número de contaminações sobe de forma extraordinária. E o presidente da República festeja a paralisação de uma vacina fabricada em São Paulo pelo Butantan com a China. Que importa ao Brasil da onde vem a vacina, se ela for eficiente, se é da China, se é dos Estados Unidos, se é da Inglaterra, se é da Alemanha? Importa que ela paralise esse processo. Nós estamos vivendo uma loucura. Minha gente, esqueçam esse período triste que nós vivemos. O Brasil errou elegendo essa gente, os tais que não faziam política nunca. É evidente que político corrompido, ladrão de dinheiro público, tem que ser condenado, preso e ir para a cadeia. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu isso também, de certa medida. Mas foi a alavanca para viabilizar o entreguismo do nosso país. Perdemos a soberania, liquidamos direito dos trabalhadores, perdemos emprego. Nós estamos numa situação muito ruim.
Mas agora nós podemos fazer uma pequena mudança de orientação nas eleições municipais. Cuidado! Não votem nas pessoas ligadas a essas privatizações do que é patrimônio público, a preço de fim de feira, tarifas de transporte com preços extraordinários, a gasolina lá na lua, a água aqui no Paraná subindo de forma extraordinária, mas a Copel praticamente privatizada, com 80,3% das ações vendidas a grupos estrangeiros, fundos de pensão, sei lá, da Arábia Saudita, da Inglaterra, da França. E eles não estão preocupados com a nossa saúde, o tratamento do nosso esgoto, eles estão preocupados com o retorno. Compraram nas bolsas as ações desses irresponsáveis e querem agora subir tarifa com investimento baixíssimo das empresas para conseguir o retorno do dinheiro aplicado. Não está certo isso, minha gente. Vamos pensar com cuidado. E hoje eu tive uma surpresa. Recebi dos amigos do Rio de Janeiro um texto publicado na Folha de São Paulo em 90 do Mangabeira Unger, em que ele propõe que o Brasil seja anexado aos Estados Unidos como um Porto Rico. Que nós não tenhamos mais a nossa moeda, mas o dólar. Apenas o dólar. É uma coisa de uma irracionalidade extrema. E uma boa parte dos políticos estão neste jogo de Harvard, de Mangabeira Unger, dos Estados Unidos. Vamos pensar e refletir. E vamos, com o coração batendo no ritmo do interesse nacional, formar um grande movimento nacionalista, democrático e popular e enfrentar esta loucura que avassala o nosso país. Não votem, pelo amor de Deus, reflitam e não votem em pessoas ligadas ao liberalismo econômico, à parceria com empresas privadas na condução de empresas públicas, ao aumento de tarifas e ao roubo. O Paraná está vendo na carne o que é isso, o Brasil também. Minha gente, vamos começar uma mudança nacionalista, democrática e popular. Valeu, minha gente. Obrigado pela atenção de vocês até aqui, nesse momento.